Boa noite, pessoal. Tá melhorando, dá pra gente chegar. O grupo FAEP, o pessoal da FAEP é mais forte que isso. De novo, a última vez, hein? Boa noite, gente. Agora sim. Todos aqui FAEP? Não ouvi, todos FAEP? Aê. Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, tanto os nossos alunos já da FAEP, os veteranos, quanto os alunos calouros, os que estão iniciando esse semestre. É um prazer para nós aqui da faculdade recepcionar vocês. É um prazer fazer essa integração, onde todos vocês possam estar nesse momento aqui juntos, verificando não só o crescimento da faculdade, mas verificando todo esse ambiente que nós estamos proporcionando isso para vocês, tá? Mas antes da gente iniciar oficialmente a integração de hoje, essa recepção, queria fazer alguma coisa diferente agora, rapidinho. Quem que está começando esse semestre, agora começando o primeiro semestre, sendo qualquer um dos cursos, qualquer dos cursos que nós temos, mas é o primeiro semestre. Quem está começando agora, levanta a mão. Olha, muita gente. Agora é o seguinte, todo mundo que não levantou a mão, imagino que já são os nossos alunos. Já vi umas carinhas aí do pessoal já antigo, né? Bem rapidinho, antes da gente começar, quem já é aluno, quem já está desde 2016, 2017, 2018, eu vou pedir para ficar de pé. Rapidinho, todo mundo, vamos, rápido! Todos os alunos, espera aí, não senta não. Espera aí, aguenta aí. Todo mundo que está de pé já é aluno FAEP até 2018, certo? É o seguinte, vou dar uma missão para vocês, é rápido, porque aqui o professor Claudinei e o professor Clemente vão dar continuidade aqui, senão, bem rápido. Vocês vão olhar e vão cumprimentar todo mundo que está sentado, porque quem está sentado está começando agora. Vocês vão falar, sejam bem-vindos na FAEP aqui de Taipas. Todo mundo agora, vai aí ao redor que você está. Sejam bem-vindos aqui na FAEP. Cadê o entusiasmo? Cadê os alunos da FAEP? Bem rapidinho, todo mundo. Todo mundo que está sentado tem que ser cumprimentado. Todo mundo. Rapidinho. Vai lá, William. Cumprimenta. Todo mundo. Seja muito bem-vindo à FAEP. Todo mundo. Ó, pessoal ali do meio, ninguém foi cumprimentado. Eu tô quase indo lá no meio. Que vergonha, gente, que vergonha. Não, vai lá, ali no meio, ó. Quem não foi cumprimentado, levanta a mão. Olha que... Todo mundo? Pronto, todos terminaram? Todo mundo terminou, o pessoal já está sentando. Ótimo. Legal. Pronto, todos, pessoal ali do meio, todo mundo aí foi cumprimentado, né? Senão eu vou puxar a orelha do pessoal aqui. Gente, ó, mais uma brincadeira assim para a gente ter essa integração. Espero que vocês possam gostar do dia de hoje, espero que vocês possam gostar, espero não, tenho certeza, vocês vão gostar das aulas, dos nossos professores. Hoje é um dia muito especial, no qual nós vamos falar de diversos assuntos aqui para vocês, né? Mostrar um pouquinho do histórico aqui da faculdade. O professor Claudinei e o professor Clemente vão continuar e vão falar a respeito disso aqui para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Silva. Eu brinco com os meus alunos, muito parecido com o lutador, né? Igualzinho, né? Eu sou o diretor comercial da faculdade. E aí agora oficialmente nós
damos início à integração dos alunos FAEP, veteranos e calouros, tá? Eu vou passar a palavra ao professor Claudinei, um dos nossos mantenedores, professor Clemente também, dos nossos mantenedores aqui na faculdade, que vão dar início a essa integração, que vão continuar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, viu, pessoal? Professor Claudinei. Boa noite a todos, veteranos, calouros, pessoal da secretaria está aí, tudo uniformizado, professores, levanta a mão aí, só para o pessoal, coordenadores, acho que o James não está aí. Pessoal, covardia falar depois do Anderson, né? Mas eu vou tentar, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre entusiasmo. Já que o Anderson fez essa excelente abertura aí sobre entusiasmo, e fazer um paralelo aí sobre a minha vida, né? Acho que foi graças ao entusiasmo que a gente conseguiu chegar até aqui. Então vou separar em 3 fases aí: a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta. A fase da infância, eu sou morador aqui do bairro, aliás, fui morador do bairro durante 30 anos, do bairro próximo daqui, que é o Jardim Damasceno. Temos uma pessoa aqui do Jardim Damasceno. Opa! Olha lá. Bom, a minha infância foi praticamente vivida no Jardim Damasceno. Tive a oportunidade de jogar bolinha de gude, de correr atrás de pipa, de jogar futebol na rua, peão, uma série de coisas, né? Acredito que foi uma infância bastante proveitosa. Apanhei muito. Pena que minha mãe não está aqui para confirmar, mas as minhas irmãs estão aqui. Apanhei muito, muito, muito mesmo. Então, tem um episódio bastante engraçado dessa fase da adolescência, de 11 para 12 anos, de 10 a 11, 12 anos, né? Eu era um aficionado por pipa. Então vivia correndo atrás de pipa. E tinha uma coleção enorme de pipa, nunca bastava para mim. Não sei de onde eu tirava tanto entusiasmo para correr atrás de pipa. Mas era muito gratificante pegar um pipa, e tinha aquela coleção enorme de pipas em casa. Só que teve, em alguns momentos, eu chegava em casa com as pernas toda cortada, pisava em caco de vidro, uma desgraça. E minha mãe vendo aquilo, o que minha mãe fazia? Cheguei com mais um pipa conquistado para empinar no final de semana, e aquele monte de pipa tudo quebrado na minha frente. Minha mãe quebrava tudo. Aí eu chorava, ficava pé da vida com a minha mãe, mas no dia seguinte estava eu lá de novo correndo atrás de pipa. Eu não desistia, né? Então é uma fase bastante gratificante da gente. Agora, da onde a gente tira esse entusiasmo para não desistir? Por exemplo, minha mãe quebrava todos os pipas, eu podia ter desistido, né? No dia seguinte eu estava lá, correndo atrás de pipa novamente. E pouco me importava se eu ia furar o pé num pedaço de prego enferrujado ou caco de vidro. E aí tem uma coisa bastante interessante, né? Que quando furava o pé no caco no prego enferrujado, aí juntava minha mãe e minha avó, colocava fumo, fazia sal, um monte de coisa, um tempero completo no pé da gente para curar. Eu não sei como que a gente não morria, não pegava um tétano ou alguma coisa, não sei como que eu sobrevivia a isso. Café, fazia de tudo.
Bom, essa fase, eu acredito que foi mais ou menos até os 12 anos. Dos 12 aos 14 anos, foi uma fase bastante importante também, que apareceu o videogame Atari. Eu não sei se tem gente com a idade suficiente que lembra do Atari, mas era uma febre, e era muito caro o Atari. E tinha muitos colegas na rua que um colega tinha o Atari e ele era o cara bambambam da rua, né? Ele podia até alugar o videogame para o pessoal jogar na casa dele, porque era uma coisa assim inédita. E eu queria comprar muito um Atari. Só que eu não tinha dinheiro, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém tinha dinheiro suficiente para comprar um Atari. E aí o que eu fiz? O que eu fazia? Isso acho que com 12 anos, 12, 13 anos. Eu e o meu colega, 2 empreendedores júniors, começamos a catar latinha, papelão, ferro velho e vender. E a gente revirava até lixo. Aqui na Coab, eu queria dinheiro, não me importava como, eu queria trabalhar, queria meu Atari. Era esse o meu objetivo. E minha mãe vendo aquilo, ela pensava que eu só pegava os de casa, aquelas coisas. Ela falou, não é para você ficar revirando o lixo. E eu pouco me importava o que minha mãe estava falando, se virava ou não. Minha mãe me bateu algumas vezes para eu largar aquilo. Ela viu que não tinha jeito, aí ela começou a apoiar. E juntar aquele dinheiro e colocar numa poupança. Todos aqueles centavos que eu ganhava, ela conseguia, ela juntava, via que a minha determinação era tamanha que ela começou a me ajudar também. E aí faltava pouco para comprar o Atari. E aí chegou um determinado dia que ela me chamou, e foi junto com meu pai, acho que foi na Santa Efigênia, se eu não me engano. A gente comprou, ela completou o dinheiro que faltava e compramos. Mas foi uma alegria tão grande, porque era muito difícil, era uma conquista, e foi muito difícil conseguir. Era simplesmente um videogame, mas para mim tinha assim, como se fosse um troféu. Então esse é um episódio bastante marcante dessa fase aí da minha infância. Então aos 12 anos eu já comecei a me meter aí com empreendedorismo. Na fase aí dos 14 anos, mais ou menos, ingressei no Senai. E para ingressar no Senai, você tem que prestar uma prova, né? E aí fiz uma prova, um processo seletivo, entrei no Senai. E estudava o dia inteiro. E à noite tinha que ir na escola fazer, acho que o colegial. Se eu não me engano, ou era primeiro ano colegial. Primeiro ano do ensino médio. Essa foi uma outra fase bastante importante da minha vida e tem um episódio bastante importante, bastante significante para mim. Porque depois que eu entrei no Senai, eu estudei muito para entrar, né? Tudo bem que era português e matemática só, mas estudei bastante para o processo seletivo. E era para fazer o curso de ajustador mecânico, lá na Barra Funda. Então eu estudava o dia inteiro, oficina de manhã, teoria à tarde, e à noite tinha que ir fazer o colegial. Só que nos primeiros 3 dias eu adorava o Senai, é uma excelente escola. À noite eu não tinha pique, porque pegava o ônibus de manhã, às 5:30 da manhã, voltava à noite, levava marmita, e à noite eu não tinha mais pique. Primeiro dia eu faltei no colegial, muita gente nessa fase desistiu, não conseguiu prosseguir os estudos. E eu no primeiro dia não fui, minha mãe só de olho, só olhou para mim. Segundo dia também não fui. Terceiro dia, eu também não fui. Eu entrei dentro de casa cansado, tirei o sapato. Quando eu saí, acho que para brincar com o cachorro, alguma coisa assim, minha mãe fechou todas as portas e janelas. Você não entra aqui. Você não vai para a escola, você não vai entrar dentro de casa. E me deixou para fora até que meu pai chegasse. Meu pai chegou tarde. Aí meu pai, o que aconteceu? Vê aquela coisa, mas tem um temperamento bem diferente da minha mãe.
Só depois que ele chegou que eu entrei. E minha mãe jogou muito pesado comigo. Você tem que continuar os estudos. Você não pode abandonar com aquele jeito, né? Ela falar. Ela não falou assim, ela falou com muito mais entusiasmo. E foi bastante marcante porque no dia seguinte eu fui para a escola. Se eu não fosse, eu não ia entrar dentro de casa. Então ela ditou, se não fosse esse episódio, se não fosse esse chacoalhão, eu não teria continuado. Sinceramente, não teria continuado. Muitas vezes a gente precisa desse chacoalhão, da pessoa tirar a gente daquele conforto relativo, não é? Né? Porque dá para a gente conseguir. É claro que eu faltava à noite quando eu estava exausto. É claro que acontecia uma série de coisas, mas eu não tinha outra saída. E continuei os estudos, continuei o ensino médio. E engraçado que tem outro episódio também. Então, graças à minha mãe eu prossegui os estudos. Na oitava, se eu não me engano, na oitava série, tinha uma disciplina optativa de técnicas contábeis, alguma coisa assim. E eu não entendia nada daquele negócio de contabilidade. Meus balanços nunca batiam, um inferno, não gostava daquilo. Meu negócio era mecânica. E aí eu tomei algumas aulas particulares com um primo da família, acho que era primo da minha mãe, primo do meu pai. E aí o cara só faltou me chamar de burro, porque eu não aprendi aquilo. Para ele era tão óbvio. Para mim não era nada óbvio, para mim aquilo lá era uma coisa do outro mundo. E aí o que eu fui fazer? Adolescente, né? Adolescente, uma pessoa desequilibrada. Falei, eu vou fazer técnico em contabilidade só para provar para esse cara que ele não é nada. Pior merda que eu fiz. Desculpem a palavra. Eu entrei para fazer o curso técnico em contabilidade. Quando eu cheguei no terceiro ano, primeiro e segundo ano, foi tranquilo, né? No terceiro ano, foi horrível. Porque tinha umas disciplinas muito específicas de contabilidade que me deu vontade de parar e voltar a fazer o ensino médio de novo. E aí fiquei naquele dilema. Continuo, volto e resolvi prosseguir. Terminar o ensino médio, o ensino técnico. Terminei, mas foi penoso. Porque eu fiquei de recuperação nas duas principais disciplinas lá do curso técnico, que era contabilidade geral e acho que contabilidade comercial, se eu não me engano. Né? Então uma amiga minha apareceu e me ajudou bastante durante um mês para essa recuperação. Então eu tenho que agradecer também essas pessoas assim iluminadas que aparecem na vida da gente e acabam ajudando bastante a gente a ir para um caminho que talvez se você estivesse sozinho, você não iria por aquele caminho. E para terminar o curso de contabilidade, você tem que tirar o entusiasmo, sei lá da onde eu tirei. Eu não sei de onde eu tirei, mas eu tive que tirar. Eu não tinha saída, não dava nem para colar. O professor dava um balanço e você tinha que aprender aquele negócio. Então eu tive que vencer esse obstáculo e tive que criar, vamos chamar assim, um entusiasmo. Bom, terminei o Senai, comecei a trabalhar cedo, né, já era registrado aos 14, 15 anos, e aí estava numa fase muito boa da vida, né, e aos 18 anos, mais uma coisa interessante que aconteceu. Eu fui convocado para servir o exército. E quando você é convocado para servir o exército, você tem que interromper sua vida. Se você trabalha, você para por um ano e vai servir o exército. Muito contra gosto, ou totalmente contra gosto. Eu não queria servir em hipótese alguma. E fazia de tudo para não servir. Só que não tem saída, você é escolhido. Não é você que escolhe. Você não tem direito a falar nada. Te escolheram e pronto. E mais uma vez apareceu um amigo meu. Ele foi até padrinho de casamento, Ricardino. Ele falou, Claudinei, já que você vai servir, já que você vai para o exército, você não tem saída, cara. Não adianta você ficar revoltado, porque essa fase é muito
muito difícil, né? Adolescência ainda. Então, vai e faz da melhor forma possível. Foi o melhor conselho que eu recebi. Então, já que eu estou indo lá para o quartel, já lá para o exército, não adianta eu ser relaxado, não adianta eu dizer que não quero ir. Então, foi uma excelente diretriz. Vai e faça bem feito. Vai passar esse um ano e pouquinho, e você vai voltar à sua vida normal. Passou. E aproveitei bastante. A gente acaba criando entusiasmo para fazer aquilo. Você conhece muitos amigos, você não tem outra saída. Os seus colegas também não têm saída. Eles não queriam estar ali também. Ninguém queria. E aí você acaba se conformando. Tenho que passar por isso. Já que eu tenho que passar por isso, vou aproveitar o máximo. E aproveitei muito. Não sabia fazer nada no quartel. Alguém tem... se você souber dirigir, fazer alguma coisa, você tem algumas oportunidades. Se você souber fazer comida, você vai para o rancho. Eu sabia fazer o quê? Eu não sabia fazer comida, não sabia fazer arroz. Não sabia nada. E aí eu inventei uma profissão para mim. Não, eu sou eletricista. Dos 5 eletricistas escolhidos, só eu não sabia nada. E aí eu tive que aprender na marra. Né? Fiz um monte de bobagem. Um monte de instalação errada, mas aprendi bastante coisa. E por que eu optei em ser eletricista? Porque não tirava a guarda. Então tinha uma função que não tirava a guarda. Então, é essa que eu vou. Eu sou eletricista. Bom, saí do quartel, voltei à vida normal e aí, para minha surpresa, fui demitido da empresa. Trabalhei numa empresa chamada Univel, ali na Barra Funda, onde hoje funciona a Record. E a demissão foi um trauma para mim. Foi a minha primeira demissão. Eu fiquei chocado. Acho que por umas 2 semanas eu quase entrei em depressão. Eu não conseguia conceber aquilo. Ser demitido, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu também. Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente não sabe o porquê. E nessa fase aí que eu fui demitido, eu já estava na faculdade, já tinha cursado 6 meses na FATEC. E engraçado que mais uma vez apareceu uma pessoa, o médico do trabalho que foi fazer a minha rescisão. Ele falou: Claudinei, aconteça o que acontecer, você é a primeira pessoa da sua família que entrou na faculdade, não é isso? Sim. Pode acontecer o que for, não desista da sua faculdade, termine essa faculdade, para você não passar de novo por isso que você está passando hoje. Aquilo foi muito marcante. E aí, você acaba tirando forças, não sei da onde, para prosseguir a sua trajetória. E continuei, desempregado e na faculdade pública, mas desempregado. Mais uma vez, apareceu depois de um ano e meio na faculdade, a oportunidade de lecionar física e matemática na escola do Estado. Não tinha professor, os professores ganhavam muito pouco. Eu acho que estava até num período de greve, e aí apareceu a oportunidade para lecionar em caráter emergencial. E eu estava topando qualquer coisa. Aí eu falei, mas será que eu tenho condições de lecionar, de dar aula? E aí mais uma vez tem amigos que aparecem, não, vai, você consegue. Né? E comecei a lecionar no Genésio, lá no Damasceno, lá em cima, numa escola que eu estudei. E na sala dos professores era só reclamação. Eram os professores que já estavam para se aposentar, que estavam falando que aquilo era uma desgraça, que eles estavam em greve, e que o Estado era isso, que o Estado era aquilo. Hoje não mudou muita coisa, né, eu acho. E eu estava ali me sentindo o máximo, 20 e poucos anos. Fiquei 4 meses sem receber, mas eu estava achando muito legal aquela experiência. Eu estou lecionando, sem salário, sem nada. Olha que loucura, né? É uma coisa meio que anormal. Eu era um peixe fora d'água ali. Eu não sei de onde eu tirava entusiasmo também para aquela situação. Talvez tenha sido muito bom para não me contaminar com relação aos outros professores. Porque aqueles alunos, eles eram tão carentes também de conhecimento, e eles não têm culpa se os professores receberam ou não receberam, se aconteceu uma desgraça ou não. Eles não têm culpa daquilo.
É uma situação complicada. E mais engraçado que, em uma das salas que eu entrei para lecionar, eu tomei um susto e foi muito difícil. Porque tinha alguns alunos ali que tinham estudado comigo no ensino fundamental e tinham parado para trabalhar e acabaram voltando. Então, olha que coisa que eu acabei, né, que situação que eu acabei encontrando pela frente. Bom, foi muito interessante. Então, eu entrei na vida acadêmica, na vida como docente, por acaso. E nela estou até hoje, mas ela foi por acaso. Acabei pegando gosto pela coisa, pelo ensinar, acabei fazendo depois matemática, e depois prossegui fazendo o mestrado na PUC, o doutorado, etc. Mas a vida é feita de altos e baixos também. Teve uma fase que eu pensei em cair fora também da educação. Né? Uma fase que eu já não estava tendo mais entusiasmo para lecionar. Então, resolvi prestar concurso na CPTM e fiquei na CPTM. CPTM é a companhia de trens. E lecionando à noite. Só que ficava lá e cá. Queria largar o magistério, mas não largava. Acabei prestando concurso. O ser humano, por definição, ele é contraditório, né? Ele quer uma coisa, mas acaba fazendo outra. E eu queria sair do magistério, mas acabei prestando concurso no Estado e na Prefeitura. E aí passei nos 2 concursos. E aí acabei saindo da CPTM e assumindo o cargo na Prefeitura de São Paulo. No Estado eu acabei saindo depois, né? E é muito engraçado porque aí eu entrei na prefeitura, fiquei durante 8 anos, Prefeitura de São Paulo, lecionando para o ensino fundamental, para o EJA. E meus 2 últimos anos na prefeitura, eu não tinha mais entusiasmo nenhum para fazer aquilo. Aqueles alunos de 7ª série, eu não sei se de repente tem até aluno aqui que foi meu aluno lá na 7ª série, mas era um pessoal muito encapetado. Era um pessoal terrível. De repente tem até alguns desses alunos aqui fazendo faculdade hoje. Tomara que tenha. Mas eu acho que o problema não estava nesses alunos, o problema estava em mim. Eu não tinha mais entusiasmo para lecionar. Trabalhar com adolescente é muito difícil. É muito difícil, eu estou vendo hoje porque eu tenho um filho de 15 anos. É complicado. E hoje eu tenho uma ideia melhor da adolescência, uma ideia melhor, né? Então, o que aconteceu nessa fase de queda e de falta de entusiasmo? Eu não conseguia entrar na sala de aula. Isso é muito ruim. E faltava bastante, não tinha mais prazer em fazer aquilo. E eu tive que tomar uma decisão, que é de pedir exoneração. Poderia trilhar outro caminho. Eu estou doente, estou com depressão, fiquei mesmo um tempo. Mas poderia arrastar essa situação, né? Ser readaptado, etc. Mas eu senti que eu tinha que tomar uma decisão, e uma decisão mais honesta comigo mesmo. E a decisão mais honesta comigo mesmo era de pedir exoneração. Eu levei 1 mês para tomar essa decisão, porque também tem um monte de professor que fica no seu ouvido. Mas você vai pedir exoneração? Um cargo público? Você lutou tanto para conseguir isso, que não sei o quê? É o capetinha, né? Ali no seu ouvido. Não larga não. Aí eu falei, mas eu não posso, porque eu estou enganando as pessoas aqui. Eu não tenho mais entusiasmo para dar aula para eles. E eu vou arrastar essa situação até quando? Bom, enfim, pedi exoneração. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aqueles alunos, tomara que eles tenham seguido o caminho deles, encontrado uma pessoa com mais entusiasmo para lecionar para eles, e eu não era a pessoa mais adequada para fazer aquilo, né? Bom, fui trilhar outro caminho. Fui fazer, paralelamente eu estava fazendo o mestrado. 2003 eu terminei o mestrado na PUC.
E também, além de fazer o mestrado, minha esposa estava grávida. Então, nessa fase aí, teve uma dissertação e um filho que nasceu no meio do caminho. Foi uma fase bastante gratificante também, de 2003, né? Para mim foi até mais fácil. É difícil para a mulher, que além de fazer o mestrado, levar um filho no ventre. Para a mulher é muito mais difícil. E eu tenho que admitir que elas têm uma capacidade muito superior à nossa de resistência a situações inóspitas como essas. Bom, pessoal, o mestrado foi fácil? Não. Eu entrei no mestrado em 2000, sem bolsa. Para ser aceito no mestrado, tive que batalhar bastante. Eles não queriam nem me aceitar para fazer a prova, imagina. Porque era uma fase muito difícil de seleção. Fui aceito no programa, estou todo feliz da vida, né? Entrei no mestrado, mas estava lecionando no estado, na prefeitura, enfim. Então foi uma situação bastante complicada, porque a PUC não é barata. Então eu tinha que pagar do próprio bolso. E aí fui pagando, sempre paguei direitinho. Só que chegou um momento que não deu mais para pagar. Então teve um semestre que aí chegava no final do semestre e ia lá negociar. E aí negociava em 10 cheques, negociava, mas paguei tudo direitinho, não fiquei devendo nada para ninguém, me formei. E teve um momento, um episódio bastante interessante nessa época do mestrado. Isso vai acontecer com vocês, com os calouros, talvez com os veteranos também. Tem uma hora que a gente pensa assim, eu não vou conseguir. Em vários momentos da vida da gente, aparece esse diabinho e fala, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E apareceu no mestrado, essa voz maldita, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer essa dissertação. Estava enrolado, o negócio não desenrolava. E eu cheguei a ranger os dentes à noite, quebrar 2 dentes, rangendo de tanto nervosismo que eu fiquei. Tinha que dormir com aquele mordedor que o Anderson Silva usa nas lutas de MMA. Sabe aqueles mordedores? Porque eu tinha quebrado 2 dentes. E em um determinado dia, ali na Consolação, eu já estava meio que afastado da igreja, sou católico. Aí eu entrei na igreja. Eu contei isso pela primeira vez hoje de manhã, estou repetindo. Eu não tinha outra saída. E aí eu passei em frente à igreja, eu entrei na igreja para rezar, assistir uma missa. Eu estava desesperado, só que eu não podia contar isso para ninguém. E realmente eu não contei para ninguém. Contei hoje de manhã e estou contando agora. Mas tem momentos assim que você tem que se apegar em alguma coisa. Não sei o que, tá? Eu não tenho receita para ninguém. Para mim, foi isso. Eu precisei de ajuda ali. Uma ajuda que eu acho que até é espiritual. Para prosseguir, porque eu acho que eu não ia conseguir. Entrei ali, depois que eu saí de lá, eu saí muito melhor. E continuei. E consegui defender. Consegui obter o meu título de mestrado. Porque aquilo era muito importante para mim, porque eu queria lecionar no ensino superior, então eu tinha que concluir o mestrado. Mais uma vez, eu tive que criar um entusiasmo para conseguir chegar até o fim, né? Bom, aí, depois de 2003, 2004, 2005, tem um episódio bastante interessante, que já estava lecionando no ensino superior. E foi aí que eu conheci o Clemente um pouco antes, acho que na prefeitura. Teve um episódio bastante interessante, nós conhecemos o Instituto Educacional Carapicuíba, uma pessoa de lá. E conversando com a pessoa de lá, o Clemente foi convidado para mandar o currículo dele para lecionar lá no Instituto Educacional de Carapicuíba, no curso de pós-graduação em matemática. E aí o Clemente inocente, o Clemente é essa pessoa aqui, ó. Aí eu falei, Clemente, leva o meu currículo também. O que você vai pensar?
Já está furando o olho do colega, né, do amigo. A minha intenção não era essa, mas leva meu currículo também. E aí o Clemente levou meu currículo junto com o dele e entregou lá para o Virgílio. Acho que é Virgílio o nome dele. E aí quem foi chamado para lecionar no curso de pós-graduação em matemática? O Claudinei. O Clemente ficou de fora. Putz, imagina a minha situação, como que eu fiquei. Aí eu liguei para o Clemente, eu fui convidado lá para ler, sabe? E aí eu acreditei nele, eu falei, Clemente, não é que você entregou o currículo mesmo? Que me chamaram. E aí eu fiquei com um peso na consciência enorme, enorme. Porque eu falei para ele, era meu amigo, falei, Clemente, fui chamado lá. Ah, parabéns, tal, não sei o quê. Eu não sei se ele deu parabéns com sinceridade ou não, né? Mas... ou ele pensou assim, você furou meu olho, né, seu filho da mãe. E aí entrei lá, e aí eu falei para ele, não, assim que tiver uma outra vaga, eu vou dar um jeito de levar você para lá. Não deu outra, no ano seguinte, ou no semestre seguinte, ele já estava lá também, e nós tivemos bastante sucesso lá no Instituto Educacional de Carapicuíba, lecionando nas turmas de pós-graduação em matemática. E aí tinha até uma concorrência entre a gente, porque quando eu lecionava numa turma, e chegava numa turma que ele tinha lecionado, o pessoal me olhava feio. Cadê o professor Clemente? Porque ele era adorado por todos os alunos. E para mim era um desafio enorme, quando eu ia numa aula seguinte da dele, né? Bom, eu conto esse episódio porque, graças a essa situação aí, a esse percurso, nós tivemos muitas oportunidades lá no Instituto Educacional Carapicuíba, e aí nós criamos alguns cursos de extensão universitária, que ninguém dava valor. Eram cursos de 30 horas, para professores da prefeitura. E aí aflorou o nosso lado assim comercial. Vender esses cursos, oferecer esses cursos e lecionar para esses cursos. A gente fazia de tudo. Por quê? Porque para a gente era muito entusiasmante, era muito gratificante. Tudo bem que a gente ganhava dinheiro com isso, ganhava mesmo. Só que era muito legal isso, você produzir alguma coisa, você vê o resultado de alguma coisa, né? Esses cursos tiveram um enorme sucesso. Quando nós saímos de lá, tinham mais de 1000 alunos. E nós saímos de lá e ninguém queria que a gente saísse de lá. Queriam que a gente continuasse. Continuasse, mas chegou um momento que não dava mais. A gente saiu e aí montamos o nosso instituto, o INEC. Depois de um ano. Ele me permitiu, então vou falar. Essa fase do INEC, de montar o próprio instituto, o Clemente ligava para mim, para montar o instituto, e eu falava, não quero trabalhar numa outra escola, não quero dor de cabeça, não quero tocar nada, não. E o Clemente ligava para mim direto. Eu falei, mas Clemente, você sabe como que faz para montar um instituto? Não sei, mas a gente procura. Ele é um grande entusiasta também. Eu não sei, mas a gente procura, a gente dá um jeito. Ele era tão chato de ligar para a gente, que o pessoal não atendia ele. Quem atendia ele, um determinado momento, quem atendia ele era a minha esposa. E ele, vamos, Claudinei, montar um instituto, vamos montar. E eu falei, não, Clemente, não. Aí um dia ele me ameaçou. Só que não foi uma ameaça de morte, antes fosse. Aí eu ficaria mais tranquilo. Ele falou, Claudinei, se você não for montar um instituto comigo em sociedade, eu vou procurar a Miriam. A Miriam era uma professora extremamente competente, que trabalhou com a gente na mesma época. Aí eu amoleci. Aí eu balancei. Eu falei, não, antes fosse uma ameaça de morte, mas ele montar com a Miriam alguma coisa e eu ficar de fora, aí ele jogou pesado. Eu falei, Clemente, quietinho, né? Coloquei o rabinho entre as pernas, que é o que a gente faz nessa hora.
Entrei na internet, comecei a buscar escritório de contabilidade. Falei, Clemente, eu já vi uma consultoria aqui, vamos lá amanhã. Foi aí que nasceu o INEC, então. E engraçado que foi no dia do meu aniversário que a gente abriu a empresa. E o INEC é a mantenedora da FAEP, da Facitep. Em 2011, nós decidimos abrir a faculdade. E hoje, a gente está aí trilhando um enorme sucesso. Bom, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: vocês vão encontrar muitos obstáculos, pessoal, tanto os veteranos quanto os calouros aqui dentro. Não vai ser fácil, não vou mentir para ninguém. Os professores, muitas vezes aqui, vão ser xingados por vocês, por uma incompreensão sua, muitas vezes. Você entrou aqui num patamar, com um nível de conhecimento. O que os professores querem aqui, que nós queremos aqui, é que você evolua, que você seja uma pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo aqui dentro. Se a gente conseguir isso, a gente está muito feliz, né? A gente vai ficar muito feliz com relação a isso. Então já colocaram. Então essa frase aí era para começar a palestra do Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Para mim, essa frase tem uma importância muito grande. Todas as vezes que eu também faço algumas corridas, tá? Comecei a correr em 2011. Então, todas as vezes que eu estou para baixo, não estou conseguindo ir treinar, correr, eu me inspiro em alguma coisa. Você tem que buscar em alguma coisa força. Não é fácil para ninguém. Então, essa frase, que é uma frase mais empolgante do que essa, né? Então, comecei a correr em 2011. Pode contar, cunhado? Eu passei 5 anos prometendo correr uma São Silvestre. Eu e meu cunhado tomando cerveja. Esse ano nós vamos? Vamos. Passou mais um ano, não treinamos. Vamos, esse ano nós vamos? Vamos. Não fomos. 5 anos. Aí eu falei, Ed Carlos, quer saber de uma coisa? Larguei mão dele. Eu falei, não vou correr mais com ninguém, vou correr sozinho. Aí comecei a treinar na esteira, estava muito obeso. E falei, esse ano eu vou correr a São Silvestre. É o meu desafio. E corri a São Silvestre, aos trancos e barrancos. Eu quase morri. Eu andei metade da prova. Mas eu vi tanta coisa, tantos exemplos de superação, que aquilo para a minha vida foi muito importante. Eu vi gente correndo descalço. Eu estava de tênis. Eu vi um índio lá correndo descalço. Como que esse cara consegue? Da onde ele tira entusiasmo para fazer isso? Eu vi gente correndo com uma perna só e uma muleta, 15 quilômetros. Eu vi gente correndo, uma mulher, sem cabelo, porque estava fazendo algum tratamento contra o câncer. Então, quando a gente vê essas coisas, o nosso problema fica muito pequeno. As dores que eu estava sentindo, você começa a tirar energia, sei lá da onde. Não é mais físico, é psicológico. Se ele consegue, aí eu vi um velhinho correndo, parecia uma velhinha lá, parecia a Hebe Camargo. Eu falei, nossa, não, essa velhinha aí não vai ficar na minha frente. Tentava ir na frente dela. Eu não tinha ritmo. Eu não sabia nada. E aí a velhinha daqui a pouco estava passando na minha frente. Eu falei, como que pode? Porque ela tinha ritmo, ela tinha treinado. Eu não tinha ritmo. Daqui a pouco eu estava ofegante, né? Bom, pessoal, aí eu peguei gosto pelas corridas. Eu conto isso porque tem alguns exemplos que a gente de superação que são indescritíveis, né? E aí comecei a treinar, correr. Aí comecei até a emagrecer bastante, né? A corrida é ótimo, viu? Ela aumenta a libido,
ela aumenta o desejo sexual. Quem tiver aí para baixo. Chamei minha irmã e meu cunhado para uma corrida, vou contar isso daí. Uma corrida lá na USP. Aí minha irmã estava querendo, essa época aí estava querendo um filho. Só que o marido dela está aí? Não, então posso contar. O marido dela não estava muito, sei lá, não estava muito empolgado não. Chamei os dois para ir para uma corrida. Eu, ele, ela, acho que a Adriana foi também, acho que meu filho. Uma semana depois estava grávida. Ela está aqui, se ela quiser dar o depoimento. Engravidou. Ou já estava grávida? Bom, e aí pessoal, a gente vai traçando outros objetivos. Por que eu estou falando isso para você? Você está fazendo hoje uma graduação. Estudar hoje é para o resto da vida. Você vai ter que... Não precisa todo mundo fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? Não é isso que eu estou falando. É continuar estudando. Estudar para o resto da vida. Seja um cursinho de 30 horas, seja um aperfeiçoamento, seja continuar estudando. A graduação é só uma etapa. Então, eu vou fazer um paralelo com a corrida. Aí eu comecei a almejar outros patamares, correr distâncias maiores. E aí quando eu estava próximo dos 42 anos, eu tive que criar entusiasmo para continuar as corridas, porque já estava um pouco monótono. Aí eu falei, 42 anos, o ano que vem. Cara, a maratona tem 42 quilômetros. É a melhor forma de eu agradecer a Deus pelos meus 42 anos de vida. Mas será que eu consigo? Cara, eu vou conseguir. E tinha lido livro sobre a maratona, que as pessoas ficam ali no limiar entre a vida e a morte, umas coisas assim bem interessantes, para quem é meio maluco como eu. E aí resolvi correr uma maratona, Maratona Internacional de São Paulo. Foi no ano das Olimpíadas 2014. Mas foi muito sacrificante. Tinha 37 graus. Aos 21 quilômetros, até os 21 quilômetros eu fui muito bem. Só que depois, por volta dos 22, vem uns pensamentos assim, cara, o que você está fazendo aqui? O que você quer provar? Desiste. E aí, você tem que criar forças novamente para prosseguir. Não é mais físico, é psicológico. Continuei. Já tinha uma bolha enorme no meu pé, já estava... Nossa, estava todo lascado, né? Continuei. Você tem que criar imagens. Nossa, mas quando eu estiver na linha de chegada, meu filho vai estar lá. Imagina o exemplo que você vai dar para ele, a minha esposa vai estar lá. E nesse dia tinha até a família lá, que foi surpresa, estava até meu pai. Acho que o pessoal não acreditava, e foi uma caravana. Será que ele vai conseguir mesmo? E vinha ambulância levando gente. Será que agora que ele chegou? Essa ambulância aí acho que trouxe ele. Estava muito calor. E cada ambulância que chegava, a Adriana ia lá, que é minha esposa, para ver se era eu, né? Será que agora é ele? Não, era uma outra pessoa. Enfim, cheguei depois de 6 horas e 14 minutos, né? E foi uma sensação, eu não conseguia nem chorar, que não tinha lágrimas, que eu queria chorar, mas eu não conseguia, acho que eu tinha secado tudo. Então foi uma sensação muito gratificante. Não importa, não é porque é 42 quilômetros, cada um faz a distância que você conseguir. Isso não desmerece quem faz 5, quem faz 2. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, só um recado. E qual é a sensação, me perguntaram, qual é a sensação de fazer uma maratona? Que excelente pergunta, né? Qual é a sensação de fazer uma maratona? A primeira coisa que vem na sua cabeça é a maluquice. Pessoal, a sensação de você terminar uma maratona é uma sensação única, inexplicável, de que se você conseguiu fazer aquilo, você consegue fazer o que você quiser. Basta que você tenha entusiasmo e muita força de vontade. Então, esse é o pensamento que eu gostaria de deixar para vocês.
Essa é ótima também, né? Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, nessa trajetória aí minha e do Clemente, a gente passou por muitos fracassos. As pessoas não acreditam, mas a gente fracassou muito, tomou muito tombo. Mas é que nem andar de bicicleta, toma tombo, levanta, toma tombo, levanta. Tá? Às vezes, pessoal, eu tenho uma planilha para cumprir. Eu tenho que começar a correr 5 horas da manhã, porque depois tem que trabalhar, né? Então das 5 às 7 mais ou menos, você tem que treinar. E eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Qual é o maior prazer na corrida que a gente tem? Quando termina a corrida. Aí você tem uma sensação de que terminou a corrida, você está se sentindo bem. Durante o tempo que você está correndo, você tem que pensar outras coisas. E muitas vezes a gente não quer treinar. Muitas vezes a gente não quer sair para treinar. E muitas vezes a gente tem que, às vezes, olhar para uma foto como essa. Por que uma criança que não tem as 2 pernas, com 2 próteses, pode, corre? Por que você não pode? Qual é a sua desculpa para não correr hoje? Isso é muito forte. Então, essas coisas buscam, né, fazem com que a gente continue. Busque o entusiasmo para prosseguir. Pode mudar. Olha esse exemplo aqui. Uma maratona, o cara sem os 2 braços, recebendo uma garrafinha de água. Qual é a sua desculpa para não treinar hoje? Isso, eu lembro disso e olho para essa foto. Então isso faz com que a gente adquira mais forças, porque tem dias que você está com o corpo muito cansado, exausto. Você tem que criar o entusiasmo para prosseguir a sua jornada. Eu falei tanto de entusiasmo, e busquei no dicionário o significado, no dicionário etimológico, o significado de entusiasmo. Para mim, a melhor definição de entusiasmo é essa daí: ter um Deus interior. E isso é muito presente nas crianças. Percebam as crianças na fase de 0 a 6 anos, 7 anos, como elas fazem as coisas com entusiasmo, com brilho nos olhos. E infelizmente a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Então é muito importante a gente observar as crianças, já que tem muita gente aqui de pedagogia também. Pessoal, vou deixar um tempinho para o Clemente falar. Já vou encerrar. Eu já vou encerrar. Pessoal, só para finalizar agora, gostaria de agradecer enormemente a presença de todos vocês. É muito gratificante, do fundo do meu coração, ver um auditório como esse daqui. Quando nós começamos a FAEP aqui, tinha um quarto do que tem aqui, né? O auditório foi aqui no Colégio Prigoli também, só que um auditório muito menor do que esse. Então, para mim, para o Clemente, é muito gratificante a gente ter esse número de pessoas hoje aqui na faculdade. O Clemente vai falar com vocês a respeito de sonhos, essas coisas daqui a pouco também. Então, pessoal, só para finalizar, a vida é feita de altos e baixos. Hoje, eu tenho 46 anos. Eu posso dizer hoje para vocês, com toda sinceridade, ao longo desses 46 anos, que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Por quê? O motivo é muito simples. A gente tem muito do que se orgulhar, do que a gente já fez, do número de alunos que nós tivemos. Mas, pessoal, isso é passado. O que vale é o hoje. Então, por isso que hoje é o dia mais importante da minha vida. O amanhã é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então,
aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo ao máximo possível. Hoje é importante. Ah, quando eu for me aposentar. Esquece isso. Hoje, viva o hoje. Um dia de cada vez. Muito obrigado e muito entusiasmo em 2019 no curso de vocês. É sempre importante nós ouvirmos e sabermos um pouco do histórico da faculdade, principalmente de quem criou a faculdade, né? Então, a gente não trouxe ninguém fictício aqui, a gente não trouxe ninguém de fora para contar e inventar uma história. Isso é uma história real, é a história de como surgiu. Muitos, inclusive, aqui acompanharam o crescimento e o início da faculdade, e eu acredito que cada um de vocês faz parte, e quem está começando agora vão fazer parte da história da FAEP, eu tenho certeza disso. Então agora o professor Clemente também vai dar continuidade, contando um pouquinho mais de uma história aí para que vocês possam entender um pouquinho a respeito da criação da FAEP. Professor? Boa noite a todos, alunos veteranos, calouros, professores, pessoal da secretaria, comercial. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida, experiência profissional, né? E o que eu vou falar aqui está relacionado com a história da Faculdade de Educação Paulistana, tá? Da FAEP. Então eu vou procurar falar algumas coisas da minha trajetória de vida, mas que estão relacionadas ao surgimento da Faculdade de Educação Paulistana aqui em Parada de Taimas. E quero agradecer principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, a minha história é a seguinte. Desde criança, o meu sonho era ser professor, né? Ainda lá na quarta série, na época, antigo primário, né? Lá no interior, onde eu nasci, num sítio, lá no norte de Minas, divisa com a Bahia, e nós morávamos no sítio, estudava em escola rural, né? Na época ainda era primeira série, junto com a segunda série, era assim, era bem diferente naquela época, né? A época da palmatória, a gente apanhava bastante. E eu já na terceira, quarta série, eu já chegava em casa e já ia brincar de ser professor, né? Tinha um quartinho lá no fundo da casa dos meus pais, e eu colocava uma tábua assim na parede. Não tinha giz, porque naquela época não era muito fácil assim da gente conseguir giz na escola. Então eu pegava carvão lá do fogão a lenha da minha mãe para passar atividade na tábua de madeira, né? Aí os alunos saíam todos pretos de lá, né? Porque eu apagava aquilo e todo mundo ficava sujo de carvão, né? E eu comecei, e aí as crianças lá, dos vizinhos, vinham para lá para eu dar aula. E o pessoal começou a gostar, porque eles estavam aprendendo alguma coisa. Eu reproduzia o que eu aprendia na escola, eu reproduzia lá, né? Tanto que a minha irmã, a mais nova, quando ela entrou na escola, ela já entrou praticamente alfabetizada. Então ela já sabia ler, ela já sabia escrever, ela já sabia fazer as operações fundamentais. E eu reproduzia mesmo. Tinha palmatória, eu colocava de castigo, fazia a mesma coisa que os professores faziam comigo, eu voltava e fazia com os alunos também. Né? E assim, para o meu pai não era uma coisa muito tranquila, né? Porque naquela época, lá no interior, o filho que não seguisse o caminho do pai, né? Ir para a roça, tirar leite, então não tinha futuro, né? Então, quando alguém falava para o meu pai, João, daqui um tempo, você tem um rapaz aí para te ajudar, meu pai, isso aí, só quer saber de ficar brincando aí de escola, não quer saber de ir para a roça, não quer saber de me ajudar a tirar leite, não quer saber de fazer nada.
Eu ficava assim, até um pouco com vergonha, falando, meu Deus, será que eu não vou servir para nada mesmo? Meu pai falou assim, nossa, pode levar mesmo, é muito bom, porque aqui, ele não tem muito futuro aqui. Então leva ele, que assim ele aprende alguma coisa. E eu fiquei muito contente, por quê? Porque lá era muito difícil para eu continuar estudando, imagina. Depois tinha que deslocar para a cidade, eu já estava fazendo ginásio naquela época, né, que é o Fundamental 2, né, o Fundamental. E era muito difícil de ir para a cidade, era longe, né? Então eu via assim, que eu vindo para São Paulo, eu ia estudar e eu ia realizar meu sonho de ser professor. E naquela época, lá no sítio, naquelas fazendas, quando tinha eventos, e os professores participavam, era falar, professora da Fazenda Bela Vista. Eu, cadê a professora? Eu achava a coisa mais linda, né? Eu queria conhecer a professora, eu queria cumprimentar a professora. Então, eu admirava muito a figura do professor, né? Uma coisa que eu sempre admirei muito, gostava muito. Enfim, aí vim para São Paulo com 15 anos, fui trabalhar na mecânica, aí na freguesia do Ó, e a oficina que eu trabalhava com meu tio, ficava em frente a uma escola municipal, a escola Joaninha Fagundes, ali na João Paulo, na Avenida João Paulo I. E quando os professores iam arrumar o carro lá na oficina, eu ficava, como que eu faço para ser professor? E eu queria voltar a estudar. Aí eles falavam, você tem que estudar, terminar o colegial, fazer uma faculdade. Aí eles falavam para o meu tio, coloca esse menino na escola, tal. Aí eu entrei, fui terminar o ginásio, terminar o ensino médio. E ainda lá no colegial, né, eu já queria ser professor. Finais de semana em casa, parecia uma escola. Meus colegas iam para lá para ter aula de matemática, eu tinha mais facilidades com matemática e física, e química, né? Área de exatas. Então, os meus colegas iam para eu dar aula. Naquela época, a reprovação muito alta nessas disciplinas. E eles falavam, nossa, Clemente, eu estou aprendendo aqui mais com você do que lá na escola. E era assim que acontecia. Na escola, quando o professor saía, eu já tomava o lugar dele no intervalo para poder dar aula de matemática. E durante essa minha trajetória na oficina, alguns momentos eu me desanimei com a oficina, não queria aprender muita coisa. Meu tio um dia me chamou a atenção e falou, olha, eu vou mandar você de volta lá para o interior. Aí eu falei, não posso. Aí fiquei muito triste de voltar e, não, eu vou aprender essa profissão, porque eu preciso fazer minha faculdade. Aí foi quando eu retomei a mecânica com garra, aprendi, eu fui considerado um bom mecânico, fazia de tudo. Fazia motor, fazia câmbio, fazia suspensão, né, naquela época. E terminei o ensino médio e fui prestar, né, para a licenciatura, para ser professor de matemática. E os clientes da oficina, inclusive o meu tio, falava assim, vai fazer engenharia mecânica, você já está na mecânica, aqui vai fazer outra coisa, para que fazer licenciatura? Mas não tem que tirar isso da minha cabeça. Eu falei, não, eu quero ser professor, né? E aí eu prestei vestibular para matemática, e não foi uma coisa muito fácil para mim, porque eu tinha que trabalhar na oficina, sair correndo, pegar ônibus, metrô, como a vida também de muitos aqui, né? Com 18 anos eu saí da casa do meu tio, fui morar só, com irmãs, né, que eu trouxe, tinha que fazer um monte de coisa, né, não vou estender muito, pagar aluguel, aquela correria toda que vocês já sabem, pagar a faculdade, então era uma coisa não era muito simples. Às vezes, pessoal, eu chegava lá na faculdade com a mão ainda cheirando gasolina, por mais que a gente lavasse a mão, passava pasta, ainda chegava na sala de aula ainda com cheiro de gasolina, correndo, né? Até uma vez uma colega falou assim para o amigo, você está sentindo um cheiro de gasolina? O Leonardo falou assim, Suzy perguntou, né? Leonardo, você está sentindo algum cheiro de gasolina aqui?
Dona Adel, realmente tá. Eu fiquei morto de vergonha, eu ficava assim, vermelho. Mas, enfim, muito difícil. Consegui terminar a faculdade. Comecei a lecionar na rede pública, entrei no estado, peguei 25 aulas à noite, continuei na oficina durante o dia e dava aula à noite. Depois prestei o concurso da Prefeitura de São Paulo, entrei e também peguei uma escola particular. Eu sei que eu dava aula em 3 períodos, manhã no particular, à tarde no estado e à noite na prefeitura. Então minha vida era essa correria, né? Mas assim, é uma coisa, para mim, eu me sentia realizado na sala de aula. Tanto é que meus primeiros dias, quando eu ia para a escola, que eu comecei a lecionar, no Joaquim Silvado, eu levava caixa de giz no ônibus, assim, para mostrar que eu era professor, era uma coisa assim que eu tinha. Eu ia com um estojo de giz, eu achava muito legal. E depois vim para essa região aqui, Parada de Taipas, Jaraguá, trabalhei muito tempo aqui nessa região. Dei aula aqui na escola, com a Brigadeiro Eduardo Gomes, bastante tempo. Trabalhei também muito tempo aqui na Escola Municipal Padre Leonel Franca, no Rincão. Dava aula para a EJA, muito gratificante, né, supletivo à noite. Trabalhei lá muitos anos. E nessa trajetória de escolas e tal, conheci o professor Claudinei, numa das escolas aí da prefeitura. Ele estava terminando o mestrado, eu começando o mestrado, e nessa época foi quando a gente teve aquela história lá do currículo que ele contou para vocês. Eu não vou retomar de novo. E assim, e aí nós começamos a dar aula no instituto, eu e o professor Claudinei, né? E durante essa trajetória nossa como professor, nós recebemos o convite para montar cursos, né? E, na verdade, os professores cobravam da gente. Clemente e Claudinei, por que vocês não montam cursos voltados para os professores da rede municipal? Foi aí que eu e o professor Claudinei tivemos a ideia de criar os cursos voltados para a formação de professores, cursos de extensão universitária, e nesse instituto. Depois saímos do instituto, lá de Carapicuíba, como ele já contou aqui para vocês. E foi aí que teve a ideia da gente abrir o nosso instituto, que ele já contou toda a história, que ele não queria, e o Clemente ficou enchendo a paciência e tal, enfim. Então nós abrimos o Instituto Nacional de Educação e Qualificação Profissional, INEC, lá na freguesia do Ó. Foi um sucesso. Cursos voltados para a formação. No começo a gente pensou só cursos voltados para a área de matemática, porque como eu e o professor Claudinei somos professores de matemática, então a gente, no começo, pensou em cursos voltados só na formação de matemática. Então a gente escrevia cursos, didática da matemática, matemática lúdica, desenvolvimento do pensamento algébrico, né, Claudinei? Então, só que começou o quê? A necessidade de professores cobrarem outros cursos, psicomotricidade, alfabetização e letramento. E como que a gente ia montar esses cursos? Foi aí que nós conhecemos um grupo de professores que trabalhavam conosco, a professora Aisna Teles, professora Edinalva, professora Maria Socorro, quem mais? Tinha bastante professores que começaram conosco nessa época e que lecionavam esses cursos, né? E aqui em Parada de Taipas, no Colégio Prigoli, era um polo nosso de formação. Então aqui a gente tinha formação de professores aqui no colégio. E como a gente já tinha um polo aqui, né, já conhecíamos também a região, já éramos, né, fomos professores aqui muito tempo, éramos professores na época ainda, né? Aqui na região. E a cobrança dos próprios alunos, e era um sonho nosso também, de ter a faculdade para a gente ofertar cursos de pós-graduação, de graduação. E quando nós pensamos no desenvolvimento do projeto da faculdade, a gente pensou, aonde que a gente vai abrir a faculdade? E aí ficamos pensando em vários lugares, né?
E aí tivemos a ideia, como eu falei para vocês, por a gente já conhecer a região, já era daqui, tinha um polo aqui, então nós resolvemos abrir a faculdade aqui, em Parada de Taipas. Pessoal, não foi uma tarefa muito simples, né? Não é simplesmente a gente chegar aqui, vamos começar a faculdade, Então tivemos que mandar um projeto para o Ministério da Educação, reunião com professores para construir esse projeto, reuniões aqui aos sábados, aguardando a avaliação do MEC, aquela tensão, né? Porque não é uma coisa muito fácil. Aí o MEC vem avaliar, cancela a visita, vem, não vem. Aí vem a comissão do lado do Ministério da Educação avaliar o curso. A gente naquela tensão, será que vai ser autorizado? Será que não vai? Olha espaço, olha projeto, professores. É uma tarefa muito difícil. Então nós começamos em final de 2010, 2011, e a faculdade ela foi autorizada do segundo semestre de 2015. Em 2015 saiu a publicação. Nossa, para nós foi aquela alegria imensa, imagina. É aquilo, né? Tudo que a gente consegue com dificuldade, né? Às vezes a gente valoriza mais. Então, para nós, assim, foi uma coisa muito gratificante quando a gente viu publicado no Diário Oficial a autorização da Faculdade de Educação Paulistana, né? Naquele momento, a gente não pôde iniciar nenhuma turma, porque foi em setembro, estava muito em cima. Já tinha passado o processo seletivo, estava muito em cima. Quando foi em 2016, né? Aí nós iniciamos o processo seletivo. Foi quando a gente começou, a gente tinha 2 cursos, pedagogia e administração. Eu e o professor Claudinei, às vezes a gente ia divulgar o processo seletivo dos nossos cursos nas escolas da região, e o pessoal falava, mas você só tem esses cursos? Só pedagogia e administração? E a gente achava tão assim, né? Só 2 cursos, né? E graças a Deus, né, hoje, quem está, né, desde o começo, o pessoal também que está entrando, percebe a quantidade de cursos que hoje a gente tem. Então foi em 2000, num processo até curto, né? Isso foi em 2016. A gente começou com a nossa abertura ali no auditório do colégio. Acho que tinha, né, 100 alunos, entre administração e pedagogia. E eu me lembro até de uma frase que eu falei para o pessoal da pedagogia, administração, né? Eu falei assim, pessoal, uma coisa que ninguém nunca vai tirar de vocês, que a gente nunca vai perder, é o que a gente aprende, é o conhecimento, é a nossa formação. Eu falei isso. Por quê? A gente pode perder casa, a gente pode perder carro, a gente pode perder muitas coisas materiais, mas a nossa formação, aquilo que a gente aprende, o conhecimento, a gente nunca vai perder, né? A gente pode estar aqui em São Paulo, pode ir para outro estado, então a gente está, isso acompanha para sempre, para a nossa vida toda, né? Então, pessoal, hoje, se a gente olhar, comparando com aquela época, olha o quanto que a gente avançou, né? Então, nós começamos com esse prédio do meio, né? Só funcionava esse prédio. Hoje a gente já tem os anexos aí que vocês conhecem, né? Os outros, né? Mais salas de aula. A gente tinha apenas um laboratório de informática, hoje a gente tem mais um laboratório, já é o curso de gastronomia, laboratório de gastronomia. É assim, as coisas não são muito fáceis. A gente tem procurado fazer o melhor para vocês. Cada dia a gente procura fazer o melhor. As dificuldades aparecem e, na medida do possível, nós estamos aí crescendo, né? Falando em dificuldades, a gente sabe que, como eu falei no começo, que para mim foi difícil. Eu sei que para vocês também, para muitos aqui, o quanto que é difícil sair de casa, deixar o filho, sair correndo do trabalho, né? As questões financeiras, um monte de coisa também tem. A mesma coisa, que eu passei, muita gente aqui também passa. Eu sei que não é fácil. Tem hora que bate o desânimo, a gente quer desistir, né? E parece uma coisa, quando acontecem as coisas, as dificuldades aparecem, parece que a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Parar de estudar. Vou sair da faculdade, eu vou parar. E eu diria para vocês uma coisa, eu acho que hoje eu diria que a última coisa
que vocês deveriam deixar de fazer, né, que a gente não deve fazer, é parar de estudar. Como o professor colocou, estudar é para sempre, a gente não pode parar, né? Para mim também foi difícil fazer um mestrado, um doutorado, que eu acabei agora no final do ano aí, né? Deixei quase todo mundo doido, não foi muito simples, pensei em desistir também várias vezes, mas uma coisa, quando eu penso em desistir do que eu estou fazendo, de um curso, por exemplo, eu faço assim, mas quando a dificuldade bate, já imagina eu terminando o meu curso, eu pegando lá o meu diploma, eu fazendo o meu currículo, né? Isso na graduação eu já pensava assim, quando a dificuldade batia, eu colocava assim, acima de tudo, a minha formação, eu terminando o curso, eu participando da formatura, já pensou todo mundo terminando, eu ficando para trás, gente, e isso vai dando cada vez mais ânimos para nós. Então, dificuldade todos nós temos, mas a gente nunca pode desistir dos sonhos da gente. Se a gente acredita no sonho, a gente tem que persistir, tá? Não podemos desistir dos sonhos, tá? Eu tenho até uma frase que acho que o pessoal conhece, eu estava no 3º ano, colegial, uma amiga minha me deu um cartãozinho e colocou: se um dia no seu caminho encontrar alguma pedra, algum obstáculo, não fique triste, faça dela um degrau e suba. Eu sempre me lembro disso. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês aqui. Estou muito feliz por estar aqui, vendo esse grande número de pessoas, né? Muito feliz mesmo. Vocês são muito importantes para nós, tá? Se não são vocês, a Faculdade Paulistana não existe, não existia essa palestra, não existia nada disso. Então, vocês são muito importantes. Uma coisa que eu vou dizer para vocês também. Vocês estão começando agora as aulas, mas a nossa preocupação com vocês já vem desde o começo. Em janeiro, já estávamos com reuniões com os professores. Às vezes eu, professor Claudinei, às vezes vocês não veem a gente por aqui, mas a gente está nas reuniões, a gente está discutindo. Então já participamos, nós tivemos as reuniões agora no começo de janeiro, pensando o que nós vamos trabalhar, como vai ser o processo de avaliação, projeto integrador, pensar num curso que não seja um curso só teórico, preocupando com o mercado de trabalho, qual o pedagogo que nós queremos formar, qual o administrador, o tecnólogo que nós queremos formar. Então, essas preocupações a gente tem. Então, a gente já vem discutindo isso aqui desde janeiro, planejando as aulas para vocês, tá? E o MEC, pessoal, tem avaliado muito bem a FAEP. Vocês estão numa faculdade muito bem avaliada pelo Ministério da Educação. Todas as nossas avaliações, assim, eles saem daqui assim muito felizes, né? E falam muito bem. Corpo docente bem avaliado, corpo diretivo, os alunos. Então, eles têm avaliado muito bem, tanto é que vocês veem aí nossos cursos, a maioria deles nota 4, pessoal. Então, vocês estão numa faculdade muito bem avaliada, tá? E para nós é um prazer tê-los aqui como alunos, tá? Ótima noite para vocês, muito obrigado pela atenção.